E aí, galera? Beleza? Nós estamos aqui para mais uma aula do curso de Capitão e Secretário com o tema Deveres do Capitão. Esse aqui é o coordenador associado dos Bravadores no Acre e eu sou o irmão dele. Eu também faço parte da coordenação. Vamos lá direto ao ponto. Nós vamos falar nessa videoaula sobre os deveres do capitão na unidade, o que é que ele tem que estar atento no clube. O Arthur vai passar para a gente aí uns pontos que o capitão tem que estar sempre atento, não pode esquecer e falhar. Bem, o capitão nas reuniões regulares, ele é aquele cara responsável que tem disposição para trabalhar. Ou seja, ele é assíduo, ele não falta às reuniões, entendeu? Ele tem compromisso. Ele cumpre os horários e em qualquer que seja o evento, qualquer que seja o compromisso do clube. Às vezes o clube vai começar a reunião mais cedo, ele tá lá mesmo assim, tá entendendo? Ele tem a disciplina do compromisso, ele é uma pessoa compromissada. Ele é um bom cumpridor de tarefas. Ele tem essa vantagem de executar as coisas, ele consegue liderar, tá entendendo? Ele lidera a unidade, é como se fosse o diretor do clube na unidade. Ele também é atento tanto ao que a diretoria fala, como também às a necessidade da unidade e de seus membros. Ele fica ligado, ele fica antenado aos seus desbravadores, o que está faltando na unidade, o que cada desbravador está passando. E aí, junto com o conselheiro, né, cuida dessas pendências da unidade. E é bom lembrar também que o capitão ele é zeloso, né? Ele vai estar sempre tendo aquele cuidado com os membros e também com o patrimônio da unidade, certo? A gente vai ver agora mais funções específicas que o Arthur vai estar falando para a gente e comentando do capitão. E aí, Arthur? Muito bem. Uma das funções mais específicas é auxiliar o conselheiro a cuidar da unidade. Ah, Entra também um pouco já do que eu havia falado. Ele fica ligado nas coisas da unidade, entendeu? Às vezes tem um desbravador que chega e não tá bem, tá triste ali, opa, tem alguma coisa tá errada. Aí ele vai lá no conselheiro, né, diz pro conselheiro, eu vi aquele desbravador ali, e com isso ele vai ajudando a manter, né, o Caminhando. equilíbrio, caminhando de uma forma saudável com a unidade. Por quê? Porque o conselheiro é a pessoa, o jogador da liderança maior de idade, geralmente, que é o responsável primeiro pela unidade. O capitão, como um desbravador abaixo de 15 anos, vai ser aquela pessoa que vai estar juntamente com o conselheiro com autoridade perante a unidade, certo? Sim, Arthur, continue. Outro ponto é portar e segurar o bandeirinho de maneira correta. É um ponto interessante, até porque a gente, nos últimos tempos, tem visto até a ausência dos Falta, né? bandeirinhos na reunião. E é muito interessante você ter o bandeirinho nas reuniões, os clubes resgatarem isso. E o capitão ele é responsável por segurar o bandeirinha, ele está na frente e ele segura. E existe todo um método de não só segurar o bandeirinha, como também como o ponto de exportar. Você tem que manter o bandeirinha limpo, entendeu? Você tem que ter cuidado com o bandeirinha, às vezes você vê o bandeirinha jogado lá em qualquer canto. Vê muito isso em acampamento. Em acampamento, a unidade chega, o bandeirinha está jogado. Usa para várias coisas que não tem nada a ver das funções do bandeirinha. Até mesmo o jogador na pressa lá pega um cabo de vassoura, alguma coisa assim, e improvisa um bandeirinho de qualquer jeito. E o capitão não, ele tem que ser zeloso e tomar cuidado quanto a isso, entendeu? Ah, A terceira função que o Bruno vai comentar com a gente agora. ah, Pode ir, Bruno. O capitão, ele é responsável por cuidar de que a bandeira da unidade sempre esteja colocada de maneira correta na frente da unidade nos acampamentos. Ou seja, a unidade vai estar lá dividida por área no acampamento, vai ter a área da sua unidade e a bandeira tem que estar lá disposta à frente dessa área. Por quê? Para manter a identidade da unidade. Tem que preservar a história, entendeu? O gosto, os jogadores têm que se identificar para aquela unidade e isso é influenciado diretamente pela bandeira. E, portanto, o capitão ele tem que estar lá responsável para que a bandeira esteja colocada de forma correta na frente da área de acampamento da unidade. O capitão também tem que ser aquela pessoa responsável, certo, Arthur? Certo. Ele é responsável pela presença da unidade no tempo certo das programações. Ou seja, é o cabeça, né? Ele vai estar lá no acampamento, por exemplo. Aí ah,
7h30 começa, 7h15, 7 horas o capitão tá lá, né? Bora, pessoal, que tem gente tomando banho. Não, bom, vamos lá. Vamos se arrumar, tomar café, porque, tipo, a gente tem que estar lá 5 minutos antes, não pode chegar na hora também. Ele tá coordenando as coisas, ele é o cabeça, ele é o líder da unidade, né? Certo, exatamente. Tomando sempre aquele cuidado para nas programações de Camporis, como o Arthur falou, tá atento para o desbravador não ficar dormindo mais tempo na barraca, todo mundo tomar o banho. Ele que vai estar ali direcionando de fato a unidade. Próximo ponto, o Bruno pode falar pra gente. O capitão, ele tem que apresentar a unidade no início das reuniões. Como até já foi falado, ele é responsável por, estando ali antes de começar as atividades, chegar, ajeitar a unidade, colocar em forma bem direitinho e apresentar para que ela esteja agora sob o comando do instrutor e as atividades possam se realizar de acordo com o planejado. Então, ele é o responsável primeiro para estar ali à frente da unidade e ir lá apresentar para o instrutor, qualquer que seja a pessoa, o diretor que vai estar na frente daquela atividade. Inclusive tem uma aula no curso de capitão e secretário especificamente para a apresentação da unidade. Que é algo que o capitão tem que estar atento também, para fazer direitinho. Depois procure lá, tá tudo bem explicado detalhadamente como que se faz. Certo. Próximo ponto, controlar a unidade. O capitão ele controla a unidade para não fazer algazarras ou desrespeitar outras pessoas. Faz parte da aplicação do dever do capitão como líder, né, em vários aspectos. Esse é um aspecto, controlar para não fazer algazarra e desrespeitar as pessoas. Ele ali ele vai ser tipo assim a polícia da moral da unidade. Ele vai estar lá cuidando para que os desbravadores não infringam regras que são contra os princípios, né, do lenço do desbravador, e assim vai estar tipo dando testemunho e ensinando até os desbravadores a se manter em ordem, né? Manter o comportamento dos desbravadores na unidade, na reunião, né? Para dar bom exemplo, não só para eles, o desbravador aprender a se portar de maneira correta, mas também para dar exemplo para a sociedade, para quem está passando e vendo o clube reunido ali. Próximo ponto, Bruno. O capitão ele tem que ter sempre cuidado para, no local onde a unidade está, evitar que seja jogado lixo e que a unidade deprede o meio ambiente. Nós, como desbravadores, temos que ter consciência do respeito ao meio ambiente. E o capitão é aquela pessoa que vai estar responsável, o desbravador responsável, por assegurar que isso vai ser respeitado pela unidade, por todos os membros. Então, essa é um dever bastante importante do capitão quanto à unidade. Próximo ponto, o capitão ele também tem a função, o dever, de exigir o uso do material e do vestuário adequado para a programação. Ele não apenas tem o dever de exigir, como ele também tem que ficar ligado para possíveis faltas dos desbravadores com relação a esse quesito. Como dito anteriormente, a atenção do capitão nesses momentos, ele vai estar, por exemplo, existem desbravadores que às vezes, tirando o fato, às vezes, de que um desbravador não tem uniforme, às vezes ele tá todo sujo, então ele tá com o uniforme até errado. Faltou esquecer o lenço. Esqueceu o lenço, entendeu? O capitão tem que ficar atento a isso. Num Campuri, por exemplo... No Campuri isso vale ponto, né? É o uniforme padrão. Então, é dever do capitão essa atenção e a chamada de atenção com todo cuidado, né? Claro, para poder corrigir isso e manter a unidade padrão. Questão de uniforme de gala também é muito importante, o capitão esteja atento, porque é comum os desbravadores às vezes vestir um uniforme de gala e calçar um tênis esporte, ou quererem ir de sandália, de chinelo para as programações. O capitão tem que estar atento a essas coisas para não deixar que isso aconteça e para a unidade estar sempre bem apresentada, né? Cuidar no caso da imagem da unidade. Isso mostra, né, que o capitão, se ele vai cobrar isso, ele primeiro tem que saber, né? Então, se ele vai cobrar a vestimenta padrão, ele tem que saber a vestimenta padrão, assim como saber os princípios, como falamos anteriormente, e os cuidados que comandaria. Ou seja, o capitão ele tem que saber de muita coisa. Ele tem que ser o responsável, como a gente falamos no início, para poder botar tudo isso em prática, né? E não somente saber, mas como tu falou, dar o exemplo. O capitão, dos deveres e um dos principais deveres do capitão é dar o exemplo para ser seguido pelo restante dos desbravadores da unidade, certo?
Exatamente. Então, o capitão não é status. Quando você virar capitão, é ver que você tem trabalho. Então, nós chegamos ao fim Desse- dessa aula, dessa videoaula, né? Desse quesito, desse requisito. E vocês podem baixar na Play Store o aplicativo do DBV Sabe Tudo. Aí que tem no Google Play, lá você pode ir e baixar. Também tem o site do nosso Desbravadores no Acre, que é o www.desbravadoressac.com.br. Acesse lá, tem todo o material, tem muita coisa legal que vai dar suporte para você no seu clube e vai estar mantendo você atualizado e preparado. Qualquer dúvida, coloque aí embaixo no vídeo que a gente vai estar respondendo. Falou, galera, essa foi a nossa videoaula. Valeu!